Vambora, 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 o tiozão maloqueiro no canal do YouTube. Gustavo Jorge Miller fazendo análise do jogo, previsão para quarta-feira e tudo que aconteceu nesse domingão. Hoje também tem eleição. Então, você já vai ficar com as notícias agora, depois da nossa vinheta. Chega mais, eu sou Gustavo Miller, conhecido como o tiozão maloqueiro e o tiozão da Fiel. Pessoal, vamos falar de uma forma técnica hoje sobre o jogo do Corinthians. O Corinthians onde se armou muito bem, pesando que estava com muitos desfalques. Sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, sem Carrilho e sem Martinez. 4 dos 5 principais jogadores de ataque do Corinthians. O Martinez mais na parte defensiva, mas que chega muito bem à frente. Garro ficou no banco. E o senhor Dorival Júnior, que tem que bater palma para ele hoje, ele surpreendeu a todos. Primeiro, deixou Romero no banco, deixou Thales Magno no banco, deixou Vitinho, que ainda precisa se recuperar fisicamente, no banco, e deixou o próprio Rodrigo Garro no banco. O nosso meia de criação, o cara que dá aquele último passe de qualidade e que só entrou no segundo tempo. Então vamos lá, o jogo. O Corinthians começou o jogo e logo de cara o Vasco teve um primeiro ataque. Felipe Coutinho tentou tirar mais do Hugo e isso é um mérito do Hugo. Porque se são outros goleiros, geralmente o cara chuta mais centralizado no gol. Ele tentou tirar tanto que a bola saiu por um pouquinho. A partir daí, Corinthians dominou o jogo. Corinthians fazia muita alternância de lado, certo? Era bola virada pro Bidu, era bola virada pro Mateuzinho. Os dois participaram muitíssimo bem do jogo. E já vem de algum tempo que eles estão sendo fundamentais para o Corinthians passar de fase na Copa do Brasil e fazer bons jogos no Brasileiro. Mateuzinho deu cruzamento no primeiro jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Bidu fez um gol na casa do adversário. Bom, dito isso, goleiro. O Hugo não tem o que falar. Ele pegou uma bola também que foi muito difícil. Ele desviou e foi na trave nesse primeiro momento, né? A gente exige muito do Hugo porque ele já entregou muito e ele é excelente goleiro. Segundo, Mateuzinho. O Hugo, para mim, teve uma nota 8. Mateuzinho, na minha visão, nota 8 também, porque foi muito bem. Ele veio daquele pênalti contra o Bahia, um jogo pressão, um jogo sem os principais jogadores e ainda assim fez um partidaço. Participou do segundo gol, deu algumas inversões de bola ótimas. Mateuzinho, nota 8. André Ramalho, nota 6. Ele falhou no pênalti, mas não comprometeu o restante da partida. Para mim, nesse novo modelo de futebol, realmente foi pênalti. Eu ia querer que fosse pênalti pro meu time, apesar de que muitas vezes o VAR e inclusive a transmissão da Globo demora para mostrar lances contra o Corinthians. Inclusive contra o Bahia. Eu falei isso num áudio para uns amigos meus durante o jogo. Não mostrou um lance lá que foi dúvida, passou batido. E isso para mim que é um pênalti bem michuruca, porque ele estava caindo com a mão aberta, não tem como, é um movimento natural do corpo, e o Godoy falou isso no apito final do Neto, falou muito bem. Ele estava caindo, não tem como ele vir caindo e já fechar o braço, é diferente de fazer esse movimento. Gustavo Henrique, de novo, partidaço, nota 8 para ele também, porque fez o gol de cabeça ali que decretou o jogo, se não fosse uma besteira do senhor Dorival que a gente vai falar agora. Já. Pra mim, Matheus Bidu, nota 9. O que tá jogando o Matheus Bidu? Ontem eu vi que o Ancelotti estava lá vendo o jogo do Bahia, do Juba. Matheus Bidu mereceria uma chance pelo menos. Seria injusto não citar o que esse cara é resiliente, o que esse cara lutou. Uma chance ele mereceria. Ontem ele bateu uns escanteios e umas bolas invertidas lá do lado direito com um veneno que me fez lembrar um canhoto que era famoso por bater bem na bola, hein?
o meu maior ídolo no futebol era o Neto. Principalmente na parte que diz respeito a campo. Então, Mateuzinho, nota 9, para mim o melhor do jogo junto com o Guinegão. Raniel, partida impecável. 8.5 para ele. Impecável. Raniel tem dado uma segurança, tá com uma moral, uma mentalidade de vencedor. O Paulista ele caiu muito bem. Charles, para mim, cumpriu o que tinha que cumprir. Nota 6,5. O Charles não vai fazer mais que isso, mas não falta esforço. Breno Bidon, nota 6,5. Ele jogou uma boa partida, 6,5 para ele tá bom, porque ultimamente ele não tinha jogado nem para nota 5. Então ele deu uma melhorada, não é o suficiente, não é o que todo mundo espera e fala de Breno Bidon. Breno Bidon é visto como uma joia, como um craque, mas não tem apresentado isso. Dificilmente está fazendo 1 ou 2 partidas bem. Tirando aquele jogo antes do Mundial de Clubes lá, que ele fez aquele golaço, não tem rendido mal. Ele não é o cara que vai dar o embate físico. E ele não está sendo o cara que está dando aquela bola técnica, aquela enfiada de bola. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Espero que melhore, porque eu torço por todos os jogadores do Corinthians, por mais que às vezes eu pegue no pé de alguns. Eu sei porque ele tem potencial para melhorar. Maicon voltou, e eu vou te falar, tem que bater palma, porque teve uma presença em campo, teve um vigor físico, mesmo voltando de lesão, ainda fez o gol que eu narrei errado nas redes sociais, depois eu corrigi. Uma chapadinha com calma, tranquilo, fora de casa, o Corinthians pressionado. Então, para mim, a nota 8 também pro Maicon. Rodrigo Garro entrou, jogou pouco. Pro jogo de Rodrigo Garro, nota 6. Porque ele joga, ele decide mais jogos, mas também tem a questão do joelho e tudo mais. Kaique, nota 7,5. Tá jogando muito bem aquele menino. Ele tá sabendo reter a bola, tá sabendo soltar a bola na passagem do Bidu. Deu uma virada no meio ali que quase saiu um gol do Corinthians também. Tá muito bem esse menino. Tá mostrando personalidade. Ele tá mostrando uma animosidade para jogar num time pressionado como o Corinthians, que esses estão mostrando que a base lá tem pressão até na base. Guinegão, para mim, junto com o Bidu, os melhor. 9 pro Guinegão. O que esse cara corre, esse cara é um insano. Nós conseguimos achar um Yuri Alberto, lógico, devido às proporções, o Yuri Alberto chuta mais, tem mais idade, tem tudo isso. Mas a vontade dele, ele tá se espelhando no Yuri Alberto. Uma raça, uma gana, palmas pro Guinegão e pro senhor Matheus Bidu. Excelente jogo. Não dá para falar que alguém no Corinthians jogou mal ontem. O jogo foi linear, o Corinthians conseguiu fazer uma boa partida, não se abateu com o gol do Vasco. A torcida do Vasco cresceu, mas a nossa torcida não se cala, né? Não existe torcida igual no mundo. Apoie os 90 minutos dentro ou fora de casa, você não ouve vaia da torcida do Corinthians, mesmo quando o time se encontra em dificuldade e jogando mal, que não foi o caso de ontem. Dorival Júnior, para mim, nota 8. Eu tenho que ser justo, eu tava pegando muito pé do Dorival, principalmente antes do Mundial, mas quanto ao Cruzeiro, o Corinthians jogou uma boa partida e merecia ganhar. Quanto ao Red Bull Bragantino, tinha obrigação de ganhar, não pelo que jogou e jogou mais que o Bragantino, só por ser o Bragantino dentro de casa a gente tem que ganhar, não é porque tem o Red Bull, eles não tem o Verstappen lá, então para com isso. Corinthians dentro de casa sempre tem ganhado o Bragantino, independente, e os caras nem tem um time tudo isso pelo aporte de investimento. E jogou mais contra o Botafogo e jogou mais contra o Bahia. Então falar assim, o Corinthians precisa de resultado, ponto, mas que jogou mais nesses 4 jogos, a única vergonha foi contra o Juventude, que foi uma vergonha igual vista contra o São Paulo. A tiriça, manhaca, papagaiada do senhor Romero no final do jogo, foi expulso infantilmente, e depois que foi expulso, o Corinthians chegou algumas vezes. Agora o jogo de ontem foi linear, o Dorival tá de parabéns, peitou, bancou Kaique e Guinegão nos 2 jogos, e eu havia falado que talvez fosse melhor
é jogar dentro de casa a molecada para não botar pressão. Mas os moleques estão com firmeza, estão querendo mostrar que eles são capazes e eles vão dar muito mais pro Corinthians. Então é nota 8 pro Dorival. Quem mais entrou? Romero não dá nem para avaliar, nota 4, que não pegou na bola. Os outros que entraram também eu não vou avaliar. Nós vamos por... Subiu para 11º, tá? Vocês podem ver aqui. 21 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, menos 5 gols marcados, 22 contra 25. Nós temos 25 pontos. Só que o Corinthians tem uma questão do transfer ban, que se a gente tomar outro, a gente tem mais 3 que eles querem jogar contra a gente. E o presidente do Tadieres falou que quer que o Corinthians perca ponto. Eles não vão amaciar. O Corinthians precisa derrubar esse transfer ban, contratar mais um jogador e se livrar disso. E a gente tem que sempre mirar 6 pontos a mais. A gente está exatamente 6 pontos à frente da zona do rebaixamento. Só que tem 2 times com jogos a menos. Então a gente tem que não ser pessimista, mas ser realista e saber que a gente corre esse risco. Então o Corinthians precisa ganhar do Palmeiras domingo para abrir uma vantagem para que os jogos dos outros a gente fique sempre a mais de 6 pontos. A gente precisa ter isso em mente. Eu torço para que hoje, independente de quem seja eleito, que a gente já vai falar daqui a pouco, a gente consiga derrubar esse transfer ban. Então as informações do jogo foram essas. Corinthians jogou demais. Corinthians tem agora, hoje à noite, eleições. Roque Cittadini, Stabellini ou Osmar Stabile ou André Castro, que é o cara que fez as propostas, tudo. Na minha opinião, quem vai ganhar hoje é o Roque Cittadini. Isso não é uma coisa que eu tô torcendo para A ou B. É a minha opinião, tá? Eu acho que tem uma parte grande de gente que tá do lado dele, um pessoal que era da transparência lá. Então eu acredito que vai ganhar ele. Uma coisa boa do Roque Cittadini, se houver essa vitória, é que ele era do Tribunal de Contas, né? Talvez ele queira arrochar. Uma coisa negativa é que ele tá meio desatualizado pelas declarações que deu. Stabellini, se continuar, era do grupo do Augusto Melo, só que ele tem uma pessoa ligada ao Corinthians que diz que tem um cara dele que quer ser o vice. E esse cara entra muito em vestiário, isso atrapalha muito os jogadores, gente. Talvez seja uma obrigação de colocá-lo como vice, um favor, coisas do futebol. E o André Castro, que tem a proposta de uma holding, que não é um banco, mas diz ter 500 milhões de aporte para pôr no Corinthians de cara. Isso seria uma vantagem para a gente evitar transfer ban, para a gente pôr algumas contas em dias e talvez trazer uns 2 jogadores, né? Porque a gente está precisando. Mais notícias do Corinthians. Corinthians pega o Atlético Paranaense, quarta-feira, 21h30, Arena da Baixada, com transmissão da Amazon Prime e da TV Globo. Esse jogo a gente vai destrinchar mais essa semana. Então, e tem 3 bombas aí, hein? Hoje eu vou soltar essas bombas. 3 instituições para comprar o name rights da Neoquímica Arena. E são quentes, hein? Fala-se em torno de 1,5 bilhão de reais, tá? Tá se pulando. 2 instituições financeiras grandes e uma farmacêutica gigante para pagar esse valor e mudar o nome. Lembrando que a partir de setembro a multa com a Neoquímica cai para 70 milhões. Passa de 1 ano, teria mais 20 de contrato, então pode ser quitada por 70 milhões, o que é uma maravilha. Se o Corinthians conseguir pegar um bom aporte, já quitar a Arena e ainda trazer mais uma verba composição nessa negociação, a gente vai ficar muito bem. Então essas eram as 3 bombas. Vamos ver, hoje a gente vai fazer mais uma live sobre o novo presidente do Corinthians. Então fica com o Gustavo Miller, o tiozão da Fiel, no nosso canal. E vai, Corinthians!